Que a graça de Deus nos alcance. Estamos reunidos mais uma vez para estarmos compartilhando da nossa escola bíblica dominical, nossa lição de número 12. O texto bíblico, né, tem base em 1 Tessalonicenses 4 e o título é A Vida Após a Vida. E o que é mais interessante é que, apesar da palavra que nós vamos estar falando várias vezes aqui, ressurreição, que quer dizer retorno da morte à vida, nós vamos estar falando expressamente sobre vida. E essa ressurreição de Jesus Cristo como parte do plano de salvação e de redenção. Então, nós queremos falar sobre vida, né? E o autor, ele fala exatamente sobre esse tema, onde ele vai esmiuçar um pouco mais quando o apóstolo Paulo, ele escreve à igreja de Tessalonicenses, aos irmãos. E ele, a princípio, até fala dos irmãos tratando como eles sendo ignorantes. Ignorante é aquela pessoa que não conhece, que não tem conhecimento. Mas ele fala também deles terem esperança, ou seja, de serem alcançados por essa vida. Jesus Cristo, a gente vai ver no segmento, que Jesus ele morreu para nós termos vida e vida sem pecado. Então, entramos quase que num paradoxo. Precisou que ele morresse para que nós tivéssemos vida, mas é exatamente isso. E o apóstolo Paulo fala também, não fala exatamente somente em morte, ele fala que o cristão, ele dorme ou ele está adormecido. Esse termo também está sendo muito usado. O autor procura não dar muita ênfase à morte, né? Porque Jesus Cristo, na verdade, ele morreu, mas ele ressuscitou. Então, ele diz a vida, na introdução, né? Ele diz que a vida após a vida. E o Evangelho de Jesus oferece mais que qualquer outra doutrina religiosa. Em 1 Tessalonicenses 4, vou estar lendo o verso 14, onde diz assim, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, os que estão adormecidos. E o autor ele fala para a gente que não vamos entrar muito, né, nesse mérito aqui sobre reencarnação, fala da volta do Espírito. E não tem suporte bíblico, não tem, a Bíblia não dá respaldo nenhum sobre esse tipo de assunto. Então, o autor fala sobre a ressurreição e ele fala da volta à vida do homem integral. E a obra de Jesus, ela é completa e visa ao homem completo. E desde já, então, agora nós vamos entrar no tópico 1, quando esse respaldo sobre a ressurreição como suporte, ou seja, ela está dando um reforço. Ela está baseada em quê? Então, nós vamos agora estar comentando, falando sobre o preço da vida de Cristo, que foi pago com a morte pelos nossos pecados. Onde o autor diz que isso é fácil de entender, porque ele fala que a ressurreição ela é geral. Está lá em Atos 24:15. E ela sucederá porque Cristo ressuscitou. E sua ressurreição afiança a de todos. Está lá em Romanos 6:5, né? E tem também em 1 Coríntios 15:12. O autor fala para a gente que porque ele vive, ou seja, porque Cristo vive, nós também viveremos. E o que eu achei muito interessante e profundo, e Cristo morreu para nos dar vida. O autor diz que a cruz decretou a morte da morte, ou seja, Cristo foi levado à cruz, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E a ressurreição do Senhor quebrou o poder da morte, trouxe vida, trouxe realidade para que cada um de nós, os cristãos, hoje possamos nos lembrar que o preço que foi pago naquela cruz foi um preço de sangue. E isso estabeleceu como Senhor e Cristo, está lá em Atos 2:36. E Filipenses também 2, de 5 a 11.
E segundo Paulo, o autor fala que crer na ressurreição de Jesus é necessário para a salvação. A fé que salva é fé no Cristo crucificado e ressuscitado, ou seja, ele morreu, ele foi lançado numa cruz e foi por amor a cada um de nós. E o autor diz que ele foi ressuscitado para a nossa justificação. E em sua ressurreição, e sem a sua ressurreição, esta não aconteceria. Está lá em Romanos 4:25. Então, não sei se os irmãos estão percebendo, eu estou fazendo questão de mencionar aonde os textos básicos. Por quê? Porque o autor está mostrando para a gente que toda palavra que é dita, toda palavra que sai da nossa boca, ela tem que ter respaldo bíblico, ela tem que ser real. Então, a ressurreição de Jesus é a pilastra da fé cristã. Então, está aí o suporte da fé cristã com a ressurreição de Jesus Cristo. A resposta está aqui nesse tópico 1. Então, o cristão crê na vida eterna. Esse vai ser um dos motivos do qual nós vamos estar lendo, porque a vida após a vida. Isso é que o autor quer falar com cada um de nós. E ele diz, e o apóstolo Paulo, ele diz que não há como fugir disso, porque Cristo ressuscitou e nós ressuscitaremos. Essa é uma resposta que há vida. Então, curiosamente, o apóstolo Paulo, ele não se preocupa em provar. A sua evidência está nas aparições do ressuscitado. Está lá em 1 Coríntios 15, de 3 a 8. E lá em 1 Coríntios 15, 14, diz que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. Então, o respaldo para que a gente saiba que Cristo morreu, mas ele ressuscitou, o apóstolo Paulo também, ele fala que se Cristo ele não ressuscitou, então a nossa fé é vã. Em quem a gente está crendo? Se nós não cremos que Jesus ressuscitou e que a ele é dada a vida e ele dá e tira. Então, Jesus é o autor e consumador da nossa fé. E cada vez que nós lemos a palavra de Deus e que a gente lê a Bíblia, esse alimento, essa profundidade da palavra, a realidade muito transparente, traz para a nossa vida paz aos nossos corações. Então, o apóstolo Paulo fala que é uma pessoa que viveu, morreu, ressuscitou, foi levado aos céus e voltará para julgar os vivos e os mortos. Então, tá uma resposta para que essa vida eterna com Cristo nós possamos ter direito como cristãos. Mas ele fala também que haverá um julgamento. E no tópico 2 é uma pergunta: como será? Logo de início, o autor fala que a ressurreição geral será com o toque da trombeta, anunciando a volta de Cristo. E será também quando Cristo retornar em poder e glória, ou seja, Cristo glorificado, está lá em Mateus 24, 31. E o autor, ele fala também conosco, nesse tópico de número 2, trazendo ainda essa resposta de como será, que não depende de nosso querer, não depende de nossas obras, nem mesmo de nossa fé. Foi uma decisão de Deus. Então, olha que coisa profunda para o nosso coração de Deus, de cada um cristão, saber que Deus deu o seu Filho único para morrer numa cruz por nossos pecados, ou seja, para dar vida para cada um de nós. E uma vida eterna, mas não é de qualquer jeito. Nós estamos lendo, estamos vendo, estamos com respaldo na palavra de Deus. E é onde o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios também, depois do 15, 52, ele fala ao coração da sua igreja que quando Cristo retornar, os crentes que morreram serão ressuscitados e virão com ele. Cristo salvando, né, e trazendo a sua igreja, retornando à vida, mas não uma vida como a gente acha, não existe acho, nem como a gente quer, mas uma vida para a vida eterna. Dá para entender? Então,
o autor fala aqui também para a gente que a ressurreição de Jesus também coloca o mundo sob juízo, ou seja, para que haja esse julgamento. Seu retorno em poder e glória trará galardão aos crentes, está lá em 2 Coríntios 5, 10. E diz também que colocará o ponto final da história, consumará o reino, inaugurará a meta história e fará com que todos os joelhos venham a se dobrar e toda a língua também, ela vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E lá naquele dia acontecerá o que Jesus anunciou. E o que é mais interessante também, igreja, é que quando chega ali antes do finalzinho aqui do tópico 2, ainda em como será, dia bendito, ouviremos de Jesus: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, isso é uma promessa. Jesus, ele não está fazendo as coisas de qualquer jeito, ele nunca fará, porque ele é perfeito. Então, é uma promessa se cumprindo. E cada um de nós temos a palavra de Deus como esse respaldo. Está lá em Mateus 25, 14. Mas ele também fala para que a parte dele, aquele que não conheceu, que não teve parte com Cristo. Então, ele nos dá a oportunidade de evangelizar, de nós falarmos de Jesus, de nós pregarmos sobre a salvação. E crer na ressurreição é necessário para essa salvação, porque como a gente leu agora no início, se você não crê, a tua fé é vã, a minha fé é vã. E o autor está falando para a gente, ele faz novamente uma pergunta: o que vai acontecer? Né? Nós não somos adivinhos, mas nós temos a palavra de Deus para sabermos que quando Cristo retornar, os crentes que morreram serão ressuscitados e virão com ele. Paute na palavra, igreja, está lá em 1 Coríntios 15, 52. Os que estiverem vivos serão transformados, serão glorificados por honra e por glória do Senhor Jesus, não é por merecimento. O autor vai falar também que o próprio Paulo, ele considerou que alguém poderia fazer uma pergunta. Mas que pergunta é essa? Como serão nossos corpos e que tipo de glorificação é essa? Ele disse que traremos a imagem do homem celestial, está lá em 1 Coríntios 15, 49. E João também, que ele fala, diz em 1 João 3, 2, que diz assim: seremos semelhantes a ele. E nós lembremos que ele, ressuscitado, ele comeu. Então, o autor, ele vai falar aqui, vai usar aqui como argumento, que Jesus ressuscitado, ele ficou lá também com os discípulos. Ele comia, ele caminhava, e nos faz lembrar uma passagem bíblica que tem Jesus no caminho, dois discípulos no caminho de Emaús, que eles vêm conversando com Cristo após Cristo já ter ressuscitado, e eles não reconheceram. E faz o convite: fica conosco que já é tarde, né? Fica conosco que já é tarde. Mas aí, quando Jesus faz ali o partir do pão, eles lembram, né? Gente, olha que oportunidade que esses homens perderam. E essa oportunidade, muitas vezes, nós também perdemos, de glorificar o nome do Senhor, de render graças a esse Cristo maravilhoso. E o autor também, ele diz que a ressurreição é do corpo que será transformado. Não será corruptível como o nosso corpo atual. Então, talvez haja muitas perguntas. Eu achei isso também muito interessante, porque é um texto, né, intenso, do qual, se a gente estivesse lá na nossa salinha, na nossa igreja, a gente teria uns 40 minutos ou mais para a gente discernir, para tirar dúvidas, perguntas. Mas o autor fala assim: talvez haja muitas perguntas, mas a que não sabemos como responder. Mas de uma coisa temos certeza. E aí ele diz assim: olha, que coisa interessante e linda para o meu coração e para o seu coração. Viveremos para sempre com o Senhor. Está lá em 1 Tessalonicenses 4,
17. E o autor fala também que Pai de nosso Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma vida e esperança, uma viva esperança, viva dentro do nosso coração, dessa certeza de que Jesus Cristo ele morreu, mas que ele vive entre nós. E para pensar e agir, o autor fala uma coisa também bastante interessante, que diz assim, quando ensinou os crentes de Tessalônica sobre o retorno de Jesus Cristo, Paulo começou dizendo que não queria que eles fossem ignorantes, está lá em 1 Tessalonicenses 4, 13, e depois disse que eles deveriam se consolar com essas palavras. A segunda vinda de Cristo não é motivo de terror, mas é motivo de júbilo, de comemorar, de agradecer. E somente crentes que não compreenderam o Evangelho vão temer, ou seja, aquele que não compreender, que não estiver pautado na palavra, vai ter medo da morte. Mas aquele que está firme com Cristo, entendeu o motivo de Cristo estar na cruz, entendeu o motivo da ressurreição, vai ser glorificado por uma vida eterna. E aí o autor também diz assim para a gente que os fiéis, crendo na Bíblia, dizem amém, vem Senhor Jesus, está lá em Apocalipse 22, 20. E algo que nós não podemos de deixar de assumir, são 3 atitudes, 3 que o autor vai colocar. Demos glórias a Deus pela obra de Jesus e porque o Espírito Santo nos levou a ele. Somos salvos e temos a promessa da vida eterna com Jesus. E fala sobre consolo, sobre consolar uns aos outros, né? Mas não desse mundo ilusório. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Oh, glórias, glórias a Deus por isso. E o 3 diz que os sem Cristo estão perdidos eternamente. Aí há um convite para mim e para você neste dia. Evangelizemos o mundo, a começar de nossos queridos, nossos familiares. Eles têm direito a ouvir as boas novas do Evangelho, as boas novas de que Jesus salva, para que eles também possam ter uma vida eterna com Cristo. E diz um texto do artigo 19 da Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Em cumprimento à sua promessa, Jesus Cristo voltará a este mundo, pessoal e visivelmente, em poder e glória. E fala que o tribunal de Jesus Cristo, para serem julgados cada um suas obras, segundo suas obras, pois através destas é que se manifestam os frutos da fé ou os da incredulidade. Aí eu e você precisamos tomar uma decisão, precisamos permanecer firmes na palavra, nas promessas de Deus, porque ele voltará para buscar a sua igreja com a promessa de uma vida eterna. Então, quando alguém perguntar para você se a vida após a vida, você vai responder: o meu Redentor vive. Aleluia, glórias a Deus. E com esta nova vida, todos ressurretos e todos julgados para a honra e para a glória de Deus, porque de nós mesmos nós não merecemos nada, mas ao Cristo que vive e que reina para todo sempre. Amém? Oremos, gratos a Deus por essa mensagem que falou ao meu coração, mas eu creio que em nome de Jesus nós também precisamos estar preparados. Querido Deus e eterno Pai, nós te rendemos graças, Senhor Jesus. Obrigado por mais esta oportunidade. Obrigado porque nós sabemos que no nosso coração o Senhor vive e o Senhor reina. E essa vida, Deus, que é uma promessa que o Senhor tem para cada um de nós, de uma vida eterna com Cristo, para nós gozarmos e cantarmos no seu lindo coral, Deus, não com essas vestes, não com os nossos pecados, mas com uma vida glorificada, sendo santa para o Senhor e separados para o Senhor. Obrigado, Jesus, por tudo. Nós te agradecemos, pedimos perdão pelos nossos pecados, mas louvamos o seu nome.
A ele toda a honra e toda a glória. Ao Cristo que reina, ao Cristo que vive, que ressuscitou ao terceiro dia para redimir todos nós dos nossos pecados. Amém.